Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre charge. Ler e interpretar a charge, compreendendo as características e relacionando-as aos contextos sociais. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, identificando efeitos de ironia ou de humor nos textos. Aqui temos então o exemplo de uma charge, né? E a gente pode considerar como uma charge porque traz os elementos como a crítica ou humor, apresenta um tema sobre acontecimento atual, de interesse público e pode ou não conter legenda e balão. Visto isso, eu te pergunto, sabia que há textos com uma relação entre linguagem verbal e não verbal? Você já leu alguma charge que não entendeu? Já te aconteceu isso? Você olhar assim, não, mas o que quer dizer, né? Então vamos conhecer um pouco do universo bem-humorado da charge. Aqui nós temos a charge do junião.com, né? E eu te pergunto, como saber se esse texto é uma charge? Você consegue explicar? A linguagem verbal e não verbal. Na linguagem verbal temos: nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. Tudo exagero desse povo. Sim, também acho. Então, a assinatura do chargista, do Junião, né? E a charge, o que a gente conclui? Que é um gênero por meio do qual o autor expressa o quê? A sua visão sobre situações cotidianas, fazendo uma crítica política ou social. Para isso, o que ele emprega? O humor e a sátira. E a charge tem como principal tema acontecimentos atuais de interesse público. Então, observe bem essa charge. É do Junião, né? Foi publicada aqui em 2020. E eu quero saber de vocês, qual é o tema da charge? Faz aí, que eu já volto. Olhando, o que a gente já percebe, né? O tema. O que você nota? Exato, acertou quem disse que é sobre a pandemia de coronavírus, né? Então, o tema está aqui, ó. O vírus, né? Tudo em vermelho e o mundo aqui engaiolado, né? Nós estamos reféns dessa pandemia. Em relação à efemeridade da charge, vem cá, você sabe o que é efêmero? Efêmero é passageiro.
uma contextualização de efemeridade, por exemplo, a beleza de uma rosa aberta, né? Dura aqueles poucos momentos, né? E aí aquilo passa. A infância é uma coisa efêmera, a juventude é efêmera. Então, eu pergunto, a efemeridade da charge, o que você entende? O contexto de produção da charge, que é essencial, então ele tem que ter aquele momento, né? Eu não posso fazer uma charge de um assunto que não é atual. Para isso, eu tenho que retratá-lo e transmiti-lo de forma objetiva. Então, a pessoa que elabora uma charge, o chargista, ele tem que ter muito conhecimento da atualidade. Como a gente bem viu aqui, ó. Conhecimento sobre o quê? Sobre a pandemia, e a partir disso ele fez a charge. A outra charge que estamos analisando do Junião, né, escolastransformadoras.org, né, lembrando que sempre, independentemente do gênero textual, a gente checa o quê? A referência no nosso eterno combate às fake news. Sim, descobrimos terráqueos evoluídos que se divertem sem Wi-Fi. Lembrou dessa brincadeira? Claro. Então eu vejo aqui na charge duas crianças brincando do quê? Da famosa amarelinha, né? Você joga uma pedrinha e cai em algum desses números e vão pulandinho até lá. A charge tem o quê? 2 alienígenas, né? E qual é a crítica presente? Na diversão, né? Na brincadeira, sem o uso o quê? De Wi-Fi. Então, uma coisa mais leve, mais solta. Com isso, observamos algumas características da charge. Linguagem não verbal, atemporalidade, cores, planos, primeiro plano e plano de fundo, e o simbólico das imagens. Ó, eu tenho aqui um simbólico, ó, tá vendo? Observou? Então, notando bem essas características, eu já sei o que eu posso ou não considerar quando vou analisar uma charge. Lembrando que ao analisar uma charge, você deve ter os olhos bem atentos para alguns detalhes como toda a palavra escrita, os detalhes nos desenhos, caricaturas, expressões faciais, disposição de objetos ou outros elementos figurativos, e etc. A composição como um todo e o contexto social. E a escrita, prof, o que deve conter? Uma descrição dos elementos presentes, o que é satirizado dentro do contexto exigido, as informações de referência da charge. Que tipo de informações de referência? Autoria, data de publicação, meio de comunicação onde circula. E pode trazer também uma avaliação crítica, a depender da proposta textual. Na atividade 1, e agora você já está preparado para fazê-la, eu peço que você observe a charge do Junião, então confere sempre a autoria, e responda: qual é o efeito de sentido produzido pela charge? Então, essa charge nós já vimos ali na abertura, eu coloquei aqui na atividade 1 e ela diz: nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. Tudo exagero desse povo. Sim, também acho. Então, cada detalhe é importante agora na sua análise. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Estamos analisando charges e na atividade 1 a proposta é: observe a charge de união e responda qual é o efeito de sentido produzido pela charge. Então, observando aqui, sempre a assinatura, né? Nós vamos ver que eu considero para análise toda a palavra escrita. Que mais que eu ensino que você deve considerar? Os detalhes nos desenhos, como caricaturas e expressões faciais. Então, vamos olhar aqui as caricaturas. Como estão? Estão o quê? Falando de maneira o quê? Animada, normal. O que você achou? E a morte, né? O desenho simboliza a morte. Como vem trajada a morte? A morte, ó. Sim, também acho. Mais ou menos nesse estilo. E ela vem o quê? Qual é o detalhe? O que você vê ali nas costas dela? Exatamente, um borrifador de agrotóxico. O que mais a gente leva em consideração? A disposição de objetos e outros elementos figurativos. Que objetos eu noto aqui nessa charge? Primeiro, eu noto que as pessoas estão carregadas com sacolas. Cada um tem sacolas cheias e observo o quê? Que as sacolas têm que tipo de produto em seu interior? Hortifruti, né? Eu vejo tantas frutas, verduras, raízes, né? Então eu percebo que são produtos que no seu plantio provavelmente usam agrotóxicos. O que mais que eu observo ali desses elementos, né? Os elementos figurativos e a composição como um todo. A composição como um todo, o que eu tenho? Dá a ideia que eles estão voltando das compras, né? Tenho ali uma questão que eles estão sendo seguidos pela morte. E a morte vem como? Tem notas, ó. Então, há uma crítica ao quê? Ao lucro proporcionado pelo uso dos defensivos agrícolas. O que mais eu noto? A linguagem verbal. Nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. E aí o outro diz, tudo exagero desse povo, quer dizer, e atrás o perigo, né? Então a sensação de que o perigo está por trás, eles não observaram direito. Com isso, considerando todo esse contexto, qual é o efeito de sentido produzido então pela charge? Eu vejo que o contexto apresentado, o impacto por uso de agrotóxicos pode o quê? Ocasionar a morte. Mais do que nunca eu percebo isso aqui. Eu observo, sim, a morte concordando. Por quê? Numa questão o quê? De ironia, né? Então, eu observo essa inferência e noto que o plano de primeiro e segundo plano, o simbólico da imagem, tem a morte concordando com a afirmação. Com isso, seguimos, então, né, para a atividade 2. E eu te pergunto, qual a relação existente entre o texto verbal e não verbal? Na letra B, o contexto nessa charge diz respeito a quê? Faz aí, que eu te aguardo aqui, rapidinho.
anotei, gabaritar contigo a atividade 2. Na letra A, a questão é: qual a relação existente entre o texto verbal e não verbal? Então, lembrando que eu sempre vou olhar, né, numa charge, toda a palavra escrita, acompanha aqui meu resumo, os detalhes nos desenhos, né, e a composição como um todo. Então, na atividade 2, eu tenho que a personagem traz sacola cheia de verdura e questionam sobre o exagero. Então, se você olhar bem aqui, né, e nós estamos analisando essa charge do Junião, percebemos que elas trazem a sacola cheia mesmo e questionam sobre o exagero. A letra B, eu perguntei, o contexto nesta charge diz respeito a quê? Então, em relação ao contexto, nós podemos dizer que é o conjunto de acontecimentos históricos ou sociais, ou seja, uma crítica sobre o uso de agrotóxicos, demonstrando por metáfora que a morte logo chegará. Quando eu olho essa metáfora da morte, o que eu vejo? Que a morte está ali metaforicamente, né, naquela imagem de estar de preto, com a foice, que simboliza ceifando as vidas. Ela usa a mochilinha do borrifador de agrotóxico, tá? E também noto essas notinhas aqui caindo, então visando o lucro, né? Observe que todo esse contexto da charge é importante para a interpretação. Chegamos ao momento do debate e eu sugiro a você que converse com o colega, escolha aí o colega, para que a gente possa debater sobre se vocês concordam com o pensamento do primeiro personagem. E mais, identifique por quê e quais problemas vocês incluiriam. Faz aí que eu já volto. Retornamos à questão do debate. Então, pedi que você conversasse com seus colegas, né? Para saber se você concorda com o pensamento do primeiro personagem. E o que diz o primeiro personagem? Nem acho que no Brasil se usa tanto agrotóxico assim. Esse nem acho, quer dizer,
Ele concorda? Ele discorda? O que vocês concluíram aí? E mais, quais os problemas vocês incluiriam? Será que é só esse questionamento? O que mais dá para incluir? Todo exagero desse povo, será que é exagero? Ou será que eu tenho mesmo referenciais que mostram o uso exacerbado, exagerado dos agrotóxicos? Na nossa análise de charges, né, retomando aqui, o que a gente observa? Que toda palavra escrita, todo detalhe nos desenhos, caricaturas, expressões faciais, disposição de objetos e outros elementos figurativos são importantes. E que a composição como um todo também é bem relevante, além do contexto social. Numa charge, nós vimos que a linguagem é não verbal, pode aparecer também a linguagem verbal, ela é atemporal, tem cores, planos, o primeiro plano, o segundo plano e o simbólico da imagem. Na charge analisada aqui na questão do debate, o que nós vimos? Que o conjunto de acontecimentos históricos e sociais fazem uma crítica ao uso de agrotóxicos. De que maneira? Através da metáfora da morte. Quais são os usos do agrotóxico? Por que eles inferem, né, e interferem tanto na economia? Será que aumentam a produtividade, diminuem a produtividade? O que mais de problema você poderia colocar? Em contraposição a isso, no debate ainda, nós poderíamos falar o quê? A respeito da importância dos alimentos orgânicos, né? Você poderia até fazer o contraponto aí no debate, falando um pouco mais sobre orgânicos, inclusive sobre o famoso selo dos orgânicos que já existe. Com isso, veja, na conversa, no debate, você exercitou também a sua argumentação, colocando exemplos de autoridade, exemplos de discurso direto, né? Você praticou a sua oralidade, argumentando sobre o que a personagem falava nesse primeiro momento. O que aprendemos? A finalidade principal da charge é fazer uma crítica como político-social. Podemos encontrar as charges onde? Em jornais, revistas, sites, etc. A charge é composta por que tipo de texto? Texto verbal e não verbal, podendo ser somente também não verbal. Neste vídeo falamos sobre charge. Espero que vocês tenham gostado e até breve.